Marcão, dá a ideia aí, qual que é a nossa próxima intervenção aí do Poucas Ideias? Então, galera, pra gente continuar, muito da hora, vai vir agora um grupo que traz a proposta de unir a poesia falada junto com o teatro, e trazendo essa proposta foram campeões das cenas curtas em 2019 e vem trazendo essa experiência muito da hora pra gente. Chega pra cá o grupo 5 Só. O golpe veio a galope. Nas costas de quem trabalha de 9 às 9, o fardo da desinformação. Logo após os reclames dos plim-plins, assistam ao circo dos horrores, senhores. Cidadãos de bem, abram as cortinas e vejam a mais impressionante esquizofrenia humana. Vem pra rua! Vem pra rua! Na TV, a alienação. Quem comanda os VTs tem passe livre para cometer sonegação. Manifestação pacífica só de quem marcha ao lado de milícias. Enquanto a juventude preta e pobre está morrendo nas periferias. Bizarro é ver o meu vizinho daquele lado gritando a favor do genocídio do moleque favelado. Indignação seletiva. A mídia escolhe um lado, critica e você acredita. A empregada preta empurrando o carrinho de bebê para o protesto proceder. Se tô pagando, tenho direito sobre você. Mas na real, sabemos de onde vem tanto desempenho. Golpistas marcham ao lado do senhor de engenho. Injustiça social. Selfie com policial. A mídia cumprindo seu papel de financiadora do capital. Cadê o Amarildo? Quem lembra da Cláudia Ferreira? Imunidade para quem pede a ditadura militar brasileira. Sair às ruas de verde e amarelo, misoginia escorrendo. Tropeça um morador de rua e finge que nem estão vendo. Seu problema maior não é nem a corrupção em si, mas a crise que os impede da viagem para Madrid, Miami, Suíça. Conta fantasma para prejudicar político sanguessuga. Pintem as caras, o golpe vem a galope. Cheia de elegância, veja, a Vale mata por ganância. E sua indignação em casa vai contra a criança que não tem acesso ao acervo de livros que possuem os filhos de ricos. Cuidado, estão doando viseiras. A forja da verdade não caminha em fileiras. A revolução não será televisionada, mas se manifestará organizada. Se a unidade se fizer presente em favor da democracia, a comunicação será dominada pelo povo. Abre alas pro morro que tá descendo. Então agora a gente vai trocar uma ideia com a Lídia. E aí, Lídia, tudo bom? Tudo bom. Então, eu queria saber de você, como foi pra você o momento de se entender quanto artista, se teve esse momento que você parou pra se observar e se entendeu quanto artista, quanto poeta, quanto escritora, sabe? E como foi pra você passar por esse momento? A escrita ela sempre esteve presente na minha vida, eu sempre escrevi, mas esse processo ele ficou mais forte, foi na minha adolescência. Por eu ser uma adolescente muito sozinha, muito solitária, né? E eu reprimia muito os sentimentos dentro de mim, a escrita foi uma forma de desabafo, de colocar para fora tudo as vezes que eu queria falar, mas eu não tinha, às vezes, abertura, eu não tinha coragem, né? Tinha muito medo. Então eu desabafava em formatos de poesia, de música. E assim, a oficina, para mim foi um momento em que eu falei assim, não, isso daqui não é só um hobby, isso daqui é sério
E foi a partir desse momento que eu, na partilha, né, com outros escritores, poetas, que eu estava vendo ali, fazendo o trabalho acontecendo, e foi ali que eu me identifiquei. Boto fé. Então, a oficina em si trouxe esse processo de se entender quanto artista, né? Massa demais. Eu acho da hora eu ver o quanto a poesia tá ligada a essa questão do nosso sentimento, sabe? E imagino que na oficina deve ter rolado muito essa coisa de ter sentimentos novos, conhecer gente nova e tal. Eu queria saber se durante a oficina teve algum momento específico que você tirou, tipo assim, e vai tirar pro resto da vida. Eu imagino que a poesia inteira, né, que você falou que fez parte desse seu processo. Mas queria saber se teve algum momento específico, assim, da oficina que você não vai esquecer ou que você vai levar, sabe? A oficina, é porque assim, eu tenho uma... Eu trabalho com livros infantis, né? Na construção de todo o processo. Desde o processo de criação, com as crianças, né? Até o produto final. A oficina, quando eu comecei a ver como era feito todo esse processo, que a gente já acha assim, um trampo, né? Bem trabalhoso. Quando eu tive assim, jogou ali a realidade de como era feito esse processo antes, mostrou assim, as máquinas e o processo da capa que a gente fez, né, que teve que pintar, todo esse processo foi assim, pra mim foi o contrário, sabe? Veio na minha cabeça assim, nossa, eu ainda fico às vezes reclamando, nossa, que trabalheiro isso daqui, mas imagina só como que era antigamente para fazer, né, todo esse processo. Isso pra mim foi a parte mais marcante. Esse processo contrário, de você se colocar e ver e experimentar como era feito o processo antes. Para mim, isso foi um ponto essencial. Boto fé, essa coisa de saber, de poder experimentar o trabalho manual, sabe? Exatamente. De estar ali fazendo, de saber como era o rolê, e hoje em dia, tipo assim, tá diferente, perceber essa diferença, né? Sim. Boto fé. Muito obrigado, Lídia, muito da hora conversar com você, viu? Está pesado e gostoso. Esse seu jeito de chegar assim me enlouquece. Consome minhas forças, pesa os meus olhos e o meu corpo simplesmente não obedece. Mas sabe, eu gosto quando você chega assim, de mansinho, sem avisar. E quando menos espero, fecho os meus olhos e me entrego aos seus encantos. Quem sou eu? Sono. Meu querido e companheiro sono. A gente está aqui com Johnny Machado, se servindo aí. Salve, John. Salve. Eu queria saber de você, com relação ao projeto da oficina, mesmo não estando participando da oficina, assim, como educando ou como aluno e tal, mas estando participando do projeto, eu queria saber se você conseguiu perceber alguma coisa que você acha que foi diferente da percepção da galera, olhando de fora esse projeto, sabe? Você conseguiu perceber alguma questão diferente, assim, e se sim, o quê, tá ligado? Não, assim, estando de fora, assim, eu faço a comparação em cima de outros projetos, de outras oficinas que eu já trampei, que eu já fui aluno, ou às vezes até no lugar lá, né, de professor. É a questão da descoberta da galera, ou seja, por exemplo, a gente fica vendo outros poetas que já estão na cena, já estão fazendo zine já há algum tempo, já está no livro, já está no processo da editora, conhecendo como é que é esse processo da gráfica. E agora a galera começa a conhecer um pouco mais dessa questão de como é que constrói livro, as possibilidades que tem, e eu acho que isso começa a bater na ideia da galera de fugir, né, só daquele padrão chapado do livro, né, e pensar muito mais além do que só a escrita linear ali, né, e é isso que eu enxergo que a galera começa a ter de foco em si, né. Mas é isso, é tete a tete, pra mim também é descoberta, eu vou trocando ideia com a galera falando como é que tem sido, o que é, e a gente aprende também ouvindo. Doido, massa demais, que a gente fica muito naquela de
quer lançar um livro, mas nem sabe como que faz para produzir um livro, tá ligado? Nunca fragou e tal. E por mais que pesquise, a gente ainda não tem essa prática, achei doido demais. E aquela pergunta que não pode faltar para você, como está sendo esse processo de produzir na quarentena, sabe? Se está conseguindo produzir bem, está saindo bastante poema, como está sendo para você produzir durante a pandemia? Muito. Não, cara, eu escrevo constantemente, eu escrevo o tempo todo, né? Às vezes a gente troca ideia, assim, eu estou inserido na poesia marginal, apesar de não ser MC, e é um pouco diferente das escritas, às vezes, da galera que vai escrever uma poesia rimada, uma poesia que é um textão, né, que é uma música inteira, uma floresta caboclo, e eu trabalho com poesia concreta, eu trabalho com haikais, trabalho com poesias menores, pílulas de poesias, né, então fragmentos, então tudo para mim é uma maneira, uma palavra, uma letra gera um processo de poesia. Então todos os dias, minimamente, eu estou testando, experimentando fazer 1, 2, 3 poesias pelo menos por dia. Esse que é o processo. E na quarentena, a gente isolado, a gente tenta dar vazão, né? Então o tempo todo eu estou lendo, aí eu vejo o trabalho da galera online também, ou até revejo trabalhos passados, que também é um trampo legal também. E dentro daquele trabalho, às vezes você dá uma roupagem nova, então alguma coisa que antes você não deu tanta atenção no trabalho antigo e agora você traz de volta. Então o tempo todo eu estou reformulando aí para produzir. Eu fico me construindo o tempo todo no processo, né? Até chegar uma hora que eu vou selecionar, eu vou experimentar alguma coisa e isso vai virar realmente o trabalho físico em si. É isso. Eu acho doido demais que, tipo assim, ver que o método de produção diferente muda até, tipo assim, o quanto que a gente produz, sabe? O quanto que sai de poema e tal, quando o jeito de produzir é diferente. Como você falou, eu particularmente, que sou mais do rap, eu pego uma letra, eu começo a escrever e tipo, fico 2 meses para terminar uma letra, sabe? E é doido ver que esse processo de produção diferente também influencia no quanto a gente produz, né? Doido demais. Eu tenho visto assim, até da galera mesmo, que é do rap, que tem a ideia da rima, também tem tido essa aproximação. Igual a gente estava falando da oficina, você tem uma poesia linear e de repente você começa a conhecer uma poesia concreta, conhecer outras formas, outros ritmos. O que é isso dentro do processo de jogar, às vezes, a sua rima, que normalmente é uma poesia falada, isso depois num livro, isso na escrita, isso para chegar em uma outra esquina, numa outra quebrada, de uma outra forma. Então, essas trocas que a gente vai tendo. Muito doido, a gente tem que continuar trocando essa ideia. Muito obrigado. É nóis. Demais, mano. Hoje eu percebi meus olhos. Meus olhos, hoje, não são mais virgens. Hoje eu percebi meus olhos. Meus olhos não enxergam mais. Hoje. Demorou, juventude. Então, agora a bruxa tá aqui para trocar ideia com nós. Qual é? E então, eu vou fazer essa pergunta eu vou fazer para todo mundo, que é a minha principal curiosidade com os poetas. Depois eu vou falar o meu também em qualquer momento. Qual que foi, tipo, o gatilho mesmo que te despertou, Fraga, a começar a escrever? Tipo, vou pôr essas ideias aqui no papel, pá. O que foi que te despertou, assim? Então, eu comecei a escrever, eu ainda era criança, tá ligado? Eu tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, quando eu comecei a escrever. E eu escrevia muito porque nessa época eu era muito antissocial, tá ligado? Então, tipo assim, eu tinha muita dificuldade em interagir com criança da minha idade. E uma forma que eu tinha de expressar qualquer coisa, tipo, qualquer sentimento, da frustração ao amor platônico por um moleque ou por uma menina na escola.
E aí eu começava a escrever, a maioria das coisas que eu escrevia era em formato de carta, e eu preenchia cadernos inteiros com isso, tá ligado? Meu gatilho era não ter muito com quem compartilhar e ter umas paradas bem melancólicas na mente. Você lembra qual foi a primeira parada que você escreveu? Uma das primeiras, tipo, Cara, o que era? Tipo? Eu não lembro com exatidão. Eu acho que eu já escrevi tanta coisa que... Mas as primeiras era tipo sobre o que, assim? Então, as primeiras, na maioria das vezes, era muito sobre se sentir deslocada. Tipo, eu lembro que eu escrevia bastante sobre isso, porque eu não tinha muitos ciclos de amizades na escola, em casa também com a minha família. Minha mãe era uma pessoa muito distante durante a minha infância, e a maior parte do meu tempo eu vivia com a minha avó, e aí minha avó também nunca foi uma pessoa de muita conversa, né? Não é de muito papo. Aí no final das contas eu escrevia muito sobre isso, sobre não ficar muito satisfeito em lugar nenhum. Era bem... A maioria dos adolescentes, né? Os que não é os popularzinhos da escola. Só que adolescente aos 8 anos, 10 anos. Tem isso, mas só força, bruxa. Valeu pelo menos. É nóis. Eu não sei por onde terminar isso, mas eu vou começar te lembrando o quanto eu te amo. E que o amor transcende todas as definições e todas as despedidas. Eu não sei desde quando eu te amo. Talvez foi algo que começou a florescer naquele escuro do quarto, ouvindo o Baco, enquanto a noite parecia não querer chegar ao fim tanto quanto nós. Você chegou com tanta intensidade que eu me perdi em mim, e eu te agradeço por isso. As músicas me fazem muito mais sentido agora, por isso eu mergulho nos fones de ouvido sempre com pensamento em você. Mas apesar de todo esse amor, só amor não sustenta a caminhada, né? Pra mim, o amor sempre foi livre, amor é um estado de espírito e eu fiz de tudo pra ser o melhor amor do mundo pra você e pra apreciar o seu voo. Tudo que eu queria de você era que você gostasse de voar comigo e que você sentisse tanta vontade de mim como eu senti de você. E de um jeito meio descompassado, a gente caminhava muito bem juntos, né? Você fazia a minha caminhada mais completa e mais feliz, mas eu não pude fazer o mesmo pra você. Acho que eu quis tanto continuar sendo a sua garota preferida que eu esqueci de olhar pra você e te entender que você nunca quis ter uma garota preferida. O meu amor talvez não foi o que você precisava e vice-versa, e faltou o verso. Eu escrevi tão pouco durante todo esse tempo porque eu estava absorta em nós. A gente gargalha tão alto que todos os outros sons foram abafados. Nosso abraço é tão casa que não existia nunca uma vontade de se soltar. Saber que o quase pegou a gente tão desprevenido me assusta. Eu perdi a noção do quão livre eu estava te impedindo de ser. Talvez tenhamos noções diferentes de liberdade, porque pra mim liberdade, assim como o amor, é um estado de espírito. Talvez por isso, quanto mais eu amo, mais livre eu sou. Se algum dia nos esbarrarmos novamente, eu espero ainda ser livre como agora, e eu espero que o amor ainda seja planta em nossos peitos. E se há de ser, o nosso abraço poderá ser casa de novo, mas dessa vez também pra você. Mas você nunca acreditou nessas coisas, né? Talvez seja melhor assim. Se o meu amor não era livre o bastante pra você, eu não sou capaz de carregar esse peso comigo. Eu peço desculpas por não ter sido a sua liberdade, e eu te agradeço por ter sido a minha. Talvez eu ainda te escreva mais coisas, mas essa vai ser a última que você vai ouvir. Eu te amo, sinto muito e seja livre. Então, vamos trocar ideia então agora com a Thaís Cass. Thaís, o que pega? Aquela pergunta, né? Mas agora eu vou ser mais direto. Você começou a escrever no Plug Minas ou não? Olha, eu comecei a escrever, como a maioria da galera, eu acho, desde nova, assim, não lembro uma certa idade. Mas escrevia umas coisas mais soltas, assim, mais no contexto de desabafar mesmo, assim. Mas no Plug foi onde eu tive contato com poesia, de fato, assim, né? E aí foi quando eu comecei a conhecer outros poetas, o formato da poesia escrita quebrada, né? Essa forma de escrever e tal. E aí eu comecei a escrever dessa forma, assim. Poesia marginal. Aí, exatamente, assim, eu acho que foi um processo, ainda tem sido até hoje, assim, a minha escrita foi mudando ao longo do tempo, tipo assim, eu escrevia umas coisas mais soltas, assim, hoje eu já consigo escrever de uma forma mais pensada, mais elaborada, assim. Vai passando o tempo, a gente vai conseguindo
ser um pouquinho menos emoção, a gente não deixa de ser, mas ser um pouquinho menos, né? Mais cuidadoso, eu acho, né, na hora de escrever. E outra coisa que eu queria saber é sobre o coletiva das Manas. Como que surgiu? Como foi a ideia? Brotou a ideia? As Manas rolou em 2016, assim, num processo que já existia, né, o Slam Clube da Luta, já existia o Sarau Comum, que foram, assim, os rolês que impulsionaram a gente a começar esse corre, assim. A gente sentia que a cena da poesia, no geral, era uma parada muito masculina ainda, tipo assim, o protagonismo, né? Tinha muito mais caras dando a cara, literalmente. E aí a gente falou, vamos fazer uma parada voltada mais pras minas e tal. E aí a gente começou a fazer um Sarau das Manas, e ao longo do tempo foi surgindo umas intervenções poéticas, e depois a gente começou a fazer o slam também, assim. E eu acho que o rolê foi bem esse, assim. A gente sentia que a gente queria mais espaço, assim, visibilidade mesmo, sabe? Na parada, tipo assim. Doido. Eu falo isso direto, que antes da coletiva, né, suas, às vezes o slam era 16 pessoas e 2 mulheres, a Azi e a Lívia, no máximo. Hoje, depois, né, que começou, já é mais meio a meio e às vezes até tem mais mina, né? Isso foi importante pra caralho. Total, assim, porque eu boto fé que nesse processo, assim, no início, não tinham tantas mulheres que colavam no nosso slam também, assim. Mas as minas que começaram a participar do Slam das Manas, automaticamente depois você começava a ver essas minas nos outros espaços que eram mistos, assim. Deu pra sentir essa trajetória, né? Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que o papel das manas foi mais esse, assim, sabe? Foi muito doido ver esse processo de ver as minas nos espaços mistos, porque no espaço que era delas, elas já estavam lá. E o que a gente sentia também de diferença era do público, né? Tipo assim, o público das manas sempre foi mais mulheres, assim. Parece óbvio, mas na real a gente esperava mais que os homens estivessem dispostos a assistir a gente, né? Tipo assim. E ao longo do tempo foi mudando, mas ainda assim é um processo que eu acho que tá encaminhando, sabe? Assim, dos caras se botarem como público. Eu acho que é devagar, mas tá acontecendo, né? Tá acontecendo, é difícil, escutar certas coisas. Só força, Thaís. É nóis. Nossa, tamo junto. Aqui jaz mais uma mulher forte, mulher guerreira, jornada tripla, trabalhadeira. Espancada na calada da noite, estuprada pelo filho da pátria mãe gentil, difamada pela família convencional do Brasil. Rasgada por fora, dilacerada por dentro, no fundo ela já era só lamento. Não sabia mais de onde tirar a coragem, pois a sua autonomia lhe foi arrancada à força. Sua liberdade nunca existiu, ela nunca tinha folga, nem sabia o que era férias. Todo dia um macho alfa querendo podar a sua alegria. Ela já teve euforia, mas não vive de fato a sua alforria. Que triste ironia dessa vida sofrida, mas que apesar de frida, ela não se calava. Daquelas que nunca para, pronta pra guerra feito Dandara. Às vezes fria, às vezes sorria, via a esperança nas crianças da vila e sonhava com o dia de sua aposentadoria, mesmo sabendo que ela não chegaria. Carregava no peito a força das águas e se inspirava com a energia da lua. Mesmo tendo que se cobrir com panos, por dentro ela estava nua, de corpo e de alma. Em conflito com seus pensamentos, devorando seus demônios, engolindo vários sapos, correndo dos príncipes, principalmente aqueles que vêm em cima de cavalos. Não gostava nem um pouco de monarquia, ela admirava a anarquia, aquela que te dá autonomia para você ser quem você quer, sem ser levado pela maré. Na prática, isso parece só papo de livro. Na correria do dia a dia, ela era só mais uma puta de uma mulher forte, resistente tipo rocha, do tipo que quanto mais a água bate, mais ela fica lapidada, afiada, pronta para cair de ponta e mergulhar nesse oceano de sereias e tubarões. Mas isso só pode ser loucura. Uma mulher não pode ser tão livre assim, ela tem que seguir o maldito padrão, mesmo sem saber onde isso vai dar.
Ela queria poder olhar para o manequim e se identificar com modelos de corpos reais, com várias curvas e formatos. E na moral, no fundo mesmo, ela só queria sair de casa sem ter que se preocupar com as contas para pagar, com a comida para comprar, com o cabelo para arrumar, com a roupa para lavar, com o cara que vai balangar na rua ou em qualquer lugar. E ainda pensar em ocupar aqueles lugares que eles, você sabe muito bem quem, nunca deixaram ela chegar. Me respondam vocês, até quando essa fogueira vai queimar? Será que eles nunca vão parar? A única certeza que eu tenho é que quando isso acabar, nós estaremos mortas. E aí vai ser tarde demais para eles pensarem em se desculpar. Eles pensam que somos só carne e osso, esquecem que temos raízes e geramos frutos. As mulheres que já se foram estarão sempre presentes nas sementes que plantaram em nossos corações. Eles nos querem sempre de luto, mas a nossa luta sempre vai ser resistir e é de punho cerrado que nós estaremos aqui.